Quando falamos sobre a liberdade como um dom divino, devemos compreender que essa liberdade está profundamente ligada à responsabilidade. Ela não deve ser vista como um direito absoluto, mas como uma oportunidade para servir aos outros e glorificar a Deus em nossas ações. O verdadeiro exercício da liberdade é aquele que se alinha ao amor e à bondade, promovendo a justiça e a paz. Quando eu era mais jovem, o conceito de livre-arbítrio me parecia algo claro, uma dádiva divina que nos permitia escolher entre o certo e o errado. Eu acreditava que estava no controle das minhas decisões, que cada escolha era minha, um reflexo da minha própria vontade. No entanto, ao amadurecer, percebi que essa liberdade, que parecia tão absoluta, era, na verdade, uma ilusão cuidadosamente construída, uma máscara que me impedia de enxergar o que realmente estava acontecendo. O livre-arbítrio e o engano. Quando olho para a história de Lúcifer, o anjo que se rebelou contra Deus, vejo algo mais profundo do que a simples queda do céu. Lúcifer, o portador da luz, foi seduzido pela ideia de que poderia ser mais do que o que lhe foi designado. Ele não queria apenas se rebelar, ele queria transcender, ultrapassar os limites impostos e criar sua própria realidade. No entanto, essa ideia de liberdade era o maior engano de todos. O engano não reside apenas em mentiras óbvias ou distorções da verdade, mas na criação de uma versão da realidade que pareça plausível, que se encaixe em nossas expectativas e desejos mais profundos. É uma semente plantada dentro de nós, crescendo silenciosamente até se tornar parte de quem somos. Muitas vezes, não percebemos que fomos enganados até que seja tarde demais. Lúcifer acreditou que estava tomando posse de uma liberdade verdadeira. Porém, a verdade é que o livre-arbítrio não é a capacidade de desafiar a ordem divina, mas a sabedoria de saber quando se submeter a ela. Ele escolheu uma falsa liberdade, construída sobre o orgulho e a vaidade, e isso o levou à sua queda não apenas física, mas espiritual. A responsabilidade do livre-arbítrio não é a chave para uma liberdade absoluta, como muitos acreditam. Ele é uma faca de dois gumes. Pode nos aproximar de Deus, nos conduzindo à sabedoria, ou pode abrir as portas para o engano. Quando escolhemos nossa vontade acima da vontade divina, damos espaço ao erro, acreditando falsamente que estamos no controle, quando na verdade estamos sendo manipulados por forças invisíveis. Lúcifer plantou na humanidade o engano de que a liberdade está em fazer tudo o que desejamos, sem limites ou restrições. No entanto, essa é uma ilusão que nos afasta da verdadeira liberdade, a liberdade de escolher a verdade e viver de acordo com a vontade divina. A verdadeira liberdade não está em escolher qualquer caminho, mas em escolher o caminho certo. O livre-arbítrio, dado por Deus, não é um convite ao egoísmo, mas uma oportunidade de se alinhar à sabedoria divina. Ele é a liberdade de viver em harmonia com a vontade de Deus, sabendo que nossas escolhas corretas nos conduzem à paz e realização. Eu, como tantos outros, fui enganado pela falsa liberdade de escolher sem limites. Era uma prisão disfarçada, uma ilusão que parecia poderosa, mas que aprisionava. Ao longo da minha jornada, percebi que muitas das escolhas que acreditava serem minhas eram reflexos do engano que havia sido semeado. Agora, quando olho para a história de Lúcifer, vejo o reflexo de nossas próprias quedas diárias, aquelas que ocorrem quando buscamos a autossuficiência, o poder ou a negação da verdade. A verdadeira liberdade que ele perdeu é a que encontramos ao nos rendermos ao amor e à sabedoria de Deus. Lúcifer tentou nos convencer de que o livre-arbítrio era um passaporte para a independência, mas a verdade é que ele é a maior responsabilidade que carregamos. Nossas escolhas têm consequências e a verdadeira liberdade só pode ser encontrada na verdade de Deus. Durante muito tempo, acreditei que a liberdade era um direito absoluto,
uma porta aberta para escolhas ilimitadas. Mas, com o tempo, percebi que a liberdade sem responsabilidade é um caminho para a destruição. Deus me mostrou que, ao seguir sua verdade, sou mais livre do que jamais imaginei. A verdadeira liberdade está em entregar nosso poder a Deus, confiando que seu plano é o melhor para nós. Só assim encontramos paz, realização e a libertação da prisão do engano. Este estudo desconstrói a ideia de que liberdade é a ausência de limites. Revela que o livre-arbítrio, quando desconectado da responsabilidade e da submissão divina, torna-se a porta de entrada para a maior prisão de todas, o engano da autossuficiência. 1. Qual é a relação real entre liberdade e responsabilidade? Resposta: a liberdade divina não é um direito absoluto de fazer o que se quer, mas a oportunidade de glorificar a Deus e servir ao próximo. A verdadeira liberdade só existe quando está ancorada no amor, na justiça e na consciência de que nossas escolhas geram consequências eternas. A liberdade sem responsabilidade é um caminho para a destruição. Ela não deve ser vista como um direito absoluto, mas como uma oportunidade. 2. Como o livre-arbítrio pode se tornar um instrumento de engano? Resposta: ele funciona como uma faca de dois gumes. O engano reside em acreditar que o livre-arbítrio é o poder de criar sua própria realidade acima da ordem de Deus. Quando usamos nossa vontade para alimentar o orgulho, abrimos a porta para sermos manipulados por forças invisíveis enquanto acreditamos estar no controle. O livre-arbítrio não é a capacidade de desafiar a ordem divina, mas a sabedoria de saber quando se submeter a ela. 3. Qual foi o erro estratégico de Lúcifer em relação à liberdade? Resposta: Lúcifer foi seduzido pela ideia de transcendência egoísta. Ele queria ultrapassar os limites designados por Deus. Ele acreditou que a independência total era a liberdade verdadeira, sem perceber que estava trocando a glória pela queda e a luz pela prisão da vaidade. Lúcifer acreditou que estava tomando posse de uma liberdade verdadeira. Porém, a verdade é que essa liberdade era o maior engano de todos. 5. Onde reside a verdadeira liberdade que o ser humano deve buscar? Resposta: a verdadeira liberdade não está na escolha de qualquer caminho, mas na escolha do caminho certo. Ela é encontrada na rendição ao amor e à sabedoria de Deus. Ser livre em Cristo é ter a capacidade de se alinhar à vontade divina, onde há paz e realização plena. A verdadeira liberdade está em entregar nosso poder a Deus, confiando que seu plano é o melhor para nós. 6. Como podemos evitar as quedas diárias mencionadas no texto? Resposta: reconhecendo que a autossuficiência é uma armadilha. Devemos usar o livre-arbítrio para nos submetermos voluntariamente a Deus, protegendo nossas escolhas diárias através da responsabilidade e da busca constante pela verdade que liberta do auto-engano. Ao seguir sua verdade, sou mais livre do que jamais imaginei. Nossas escolhas corretas nos conduzem à paz e realização. O livre-arbítrio não foi dado para que você fosse independente de Deus, mas para que sua escolha de amá-lo e obedecê-lo fosse real. A liberdade da serpente é o direito de cair. A liberdade de Deus é o poder de permanecer em pé. Gostaria de convidar você para fazer parte da nossa comunidade no School, Véu Rasgado. Lá, você terá acesso a conteúdos exclusivos que vão fortalecer a sua fé, expandir sua visão espiritual e aprofundar seu conhecimento da Palavra de Deus. Na comunidade, você poderá adquirir nossos livros digitais, participar de estudos bíblicos, acessar devocionais, reflexões profundas, materiais exclusivos e conteúdos voltados para crescimento espiritual e transformação pessoal. Tudo isso em um ambiente criado para pessoas que desejam ir além do superficial e viver uma caminhada mais profunda com Deus. O Véu Rasgado é mais do que uma comunidade. É um lugar de aprendizado, revelação e conexão com pessoas que também desejam crescer espiritualmente. Entre para a nossa comunidade e venha caminhar conosco nessa jornada. Te vejo lá.